E aí, pessoal, vamos começar mais uma aula aqui, dando continuidade ao projetos elétricos residenciais, certo? Então vamos lá. Bem, hoje nós vamos trabalhar sobre previsão de tomadas, né, de uso especial, de uso geral, previsão de iluminação, tá? É bem tranquilo. Então basicamente são a previsão de cargas, né, e a divisão de instalação de circuitos. Bom, cada aparelho de utilização consome uma carga específica em watts ou VA, né? Watts potência ativa, VA potência aparente. Ou VA, que os projetistas precisam conhecer. Então, a carga a considerar para um equipamento de utilização é a sua potência nominal absorvida, dada pelo fabricante ou calculada a partir da tensão nominal, corrente nominal e fator de potência. No caso, o motor, né, ele vai ter um fator de potência geralmente em torno de 0,8, né? Aí a potência ativa vai ser diferente da potência aparente, tá? Você já deve ter visto isso já, né? Então a potência aparente é dada em volt-amperes, né? E a potência ativa é dada em watts. No caso em que for dada a potência fornecida pelo equipamento, potência de saída e não absorvida, deve ser considerado o rendimento e o fator de potência. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, de alguns equipamentos, né? Aquecedor de ambiente, 1000 watts, aquecedor de tipo boiler para chuveiro, né, 1500 watts, aspirador de pó 200, barbeador 50, chuveiro, aqui varia, né, pode ser até mais, né, 4000, 3000, né, aparelho de som, exaustor. Então, aqui então nós temos uma série de equipamentos com suas respectivas potências. São as nossas possíveis cargas. Então, no projeto deve ser considerado em cada cômodo ou dependência de unidades residenciais e na acomodação de hotéis, motéis e similares, deverá ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto com potência mínima de 100 VA. Observe o seguinte, pessoal, que aqui essa lâmpada está sendo considerada aqui uma lâmpada de 100, né? Só que isso aqui é em cima daquelas lâmpadas antigas, né? Hoje em dia você tem que pegar o equivalente a fluorescente, a LED, né? Que é o que se usa normalmente hoje em dia, né? A lâmpada LED. Aí você tem que pegar o equivalente que consiga fornecer a mesma quantidade de intensidade luminosa, fluxo luminoso. Em cômodos ou dependência com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deverá ser prevista uma carga mínima de 100 VA e com área superior a 6 metros quadrados deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Por exemplo, se eu tenho uma área, um quarto, né, com 10 metros quadrados, então eu vou ter que ter 160 VA, porque vai ser os 6 mais os 4 metros excedentes, certo? Então esse é o nosso critério. Então aqui, para poder entender melhor, foi feito esse exemplo aqui, ó. Então nós temos um dormitório, 2 dormitórios, aí tem um banheiro, área de serviço, cozinha, copa e sala. E aqui nós temos as medidas: 3,25 por 3,40, 1,80 por 2,30, 3,15 por 3,40, 1,75 por 3,40, 3,05 por 3,75, 3,06 por 3,10, 3,06 por 3,25. Então nós temos todas as áreas de todos os cômodos
que é o que nós chamamos de planta baixa. Então, primeiro, prever pelo menos um ponto de luz no teto comandado por um interruptor de parede. Arandelas no banheiro devem estar distantes no mínimo 60 centímetros do limite do box. Isso aí é um critério de segurança, né, da norma. Para a área igual ou inferior a 6 metros, atribuir mínimo de 60 VA. Para a área superior a 6 metros, atribuir um mínimo de 60 VA para os primeiros 6 metros, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados. É o que nós falamos aqui, certo? Então, o que foi feito? Aqui, ó, foi listado, né, nessa coluna aqui, todas as dependências da sua planta baixa. Então, o que nós temos aqui na planta baixa? Copa, cozinha, sala, dormitório, dormitório 1, dormitório 2, área de serviço, etc. Então, foi listado aqui, sala, copa, cozinha, dormitório 1, dormitório 2, banheiro, área de serviço, hall e área externa, que no caso aqui não tem, né? A área externa não foi contemplado. Bom, o que você faz? Pega essas áreas. Então, por exemplo, sala, você tem 3.25 por 3.05. Então, ó, sala, 3.25 por 3,05. Então, faz esse cálculo dessa área. Faz o cálculo da copa da cozinha, calcular a área do serviço, dormitório 2, dormitório 1, banheiro, e bota aqui. Então, aqui, ó, área da sala, 3,25 vezes 3,05, deu 9,91. Copa, 3,1 vezes 3,05. Cozinha, 3,75 vezes 3,05. Dormitório 1, 3,25 vezes 3,40. Você faz todos os cálculos das áreas correspondentes a cada uma das dependências. Bom, aí nós vamos definir agora qual é a potência de iluminação. Nós sabemos que os primeiros 6 metros quadrados você vai colocar 100 VA. E para cada 4 metros quadrados excedente você acrescenta mais 60 VA. Então, nós vamos ter aqui 9,91 para a sala. Então, 9,91 é 6 metros mais 3,91. Então, como esse excedente aqui deu menor que 4 metros, então nós vamos utilizar apenas uma lâmpada de 100 VA. Então está aqui, 100 VA. Copa, deu 9,45. 9,45 metros quadrados é igual a 6 metros quadrados mais 3,45. O 3,45 não chegou a 4. Então nós vamos utilizar apenas uma de 100 VA. Então bota aqui 100 VA. Cozinha, área 3,75 por 3,05, dá 11,43. 11,43 é 6 mais 4, que vai dar 10. Para chegar a 11,43 mais 1,43. Então você tem esses 6 metros que corresponde a 100, mais 4 metros que corresponde a 60. Então você vai ter 100 mais 60, então vai dar 160. Por quê? Porque esse 1,43 aqui ele não excedeu aos 4 metros. Dormitório 1, calculando 3,25 vezes 3,40 vai dar 11,05. Então vai dar 6 mais 4 mais 1,05. Então você vai ter 6 que corresponde a 100 mais 4 que corresponde a 60. Então vai dar 160. Dormitório 2, a área é igual a 3,15 vezes 3,40, que vai dar 10,71. 10,71 é 6 mais 4 mais 0,71. 6 corresponde a 100 e 4 corresponde a 60. E assim sucessivamente, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer? Calcular a área, depois fazer essa distribuição aqui, ó. Né? Pega 6, soma com 4 e o excedente você bota aqui. O 6 corresponde a 100 e cada grupo de 4 metros corresponde a 60. Certo? Se eu tivesse uma área aqui muito grande, eu ia ter um de 100 e vários de 4 metros. Então seria 100 mais 4
por exemplo, digamos que desce aqui, digamos que a área do dormitório desce 14 metros, aí ia dar 6 mais 4 mais 4, aí ia ser uma de 100, uma de 60 e mais outra de 60, ia dar no caso 220 VA, certo? Normalmente, vamos falar agora de tomada. Então, iluminação é isso, tá? A iluminação a gente calcula em função da área. 6 metros 100 VA e 4 metros quadrados e um excedente de 60 VA para cada 4 metros quadrados que for acrescentado. A tomada a gente não calcula em função da área da dependência, a gente calcula em função do perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, por exemplo, aqui, ó, se você pegar aqui, né, qual é o perímetro desse dormitório? É 3,25 mais 3,40 mais 3,25 mais 3,40. Então, é a soma dos lados, tá? Então, as tomadas elas serão definidas em função à somatória dos lados. Então, normalmente, o número de tomadas deve ser fixado de acordo com os seguintes critérios. Em banheiros, pelo menos um ponto de tomada junto ao lavatório. Em cozinhas, copas, cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo, um ponto de tomada para cada 3,5 metros. Ou fração do perímetro, sendo que acima de cada bancada com largura igual ou superior a 0,3 metros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Então, pessoal, observe que a tomada ela vai ser definida em função do perímetro. Em subsolos, garagens, sótão, house, escadarias, em varandas, salas de manutenção ou localização de equipamentos, tais como casas de máquinas, sala de bombas, barriletes e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada. Nos demais cômodos ou dependências, se a área for inferior a 6 metros quadrados, pelo menos um ponto de tomada. Se a área for maior que 6 metros quadrados, pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros, ou fração de perímetro, espaçados tão uniformemente quanto possível. No caso de varandas, quando não for possível a instalação de pontos de tomada no próprio local, este deverá ser instalado próximo ao seu acesso. Observação: deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser usado para a alimentação de mais de um equipamento, sendo recomendável, portanto, a instalação da quantidade de tomadas julgadas adequadamente. Nas unidades residenciais e nas acomodações de hotéis, motéis e similares, pontos de tomada de uso geral devem ser atribuídas as seguintes potências: em banheiros, cozinhas, copas, cozinheiras de serviço, lavanderia e locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto de tomada, até 3 pontos de tomada, e 100 VA por ponto de tomada para os excedentes, considerando cada um desses ambientes separadamente. No exemplo, pessoal, a gente vai ver isso com mais calma, tá? Nos demais cômodos ou dependência, no mínimo 100 VA por ponto de tomada. Então, esse tipo de categoria aqui de tomada, gente, é o que a gente chama de tomada de uso geral, TUG. Então, o padrão normal da tomada de uso geral é 100 VA, tá? E o critério de definição do número de tomadas é em função do perímetro. Qual é o critério? Esse de 5 metros. Ó. Uma tomada, esse critério aqui. Ó. Nos demais cômodos ou dependências, se a área for inferior a 6 metros, pelo menos um ponto de tomada. Se a área for maior que 6 metros, pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração do perímetro. Tá? No exemplo, nós vamos ver isso com calma. Vamos ver um outro tipo de categoria de tomada, que é a chamada tomada de uso especial, que deverá ser atribuída uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentada.
Quando não for conhecida a potência do equipamento, deverá ser atribuída ao ponto de tomada uma potência igual ao nominal do equipamento mais potente, com possibilidade de ser ligado. O ponto de tomada de uso específico deve ser instalado no máximo a 1,5 metros do local previsto para o equipamento ser instalado. Isso devido a perdas, né? Bom, o que consiste a tomada de uso especial? Por exemplo, se você está numa área de serviço, né, você vai ter lá máquina de lavar, né, você pode ter uma máquina de lavar louça, você pode ter um micro-ondas e tal. São equipamentos que exigem maior potência. Então você tem que vir aqui na tabela, né, que nós tivemos aqui, ó, por exemplo aqui, ó, grill 1000 watts, geladeira duplex ou freezer 500 watts. Então observem que são tomadas de uso especial, tá? Forno micro-ondas 1200 watts, né? Chuveiro elétrico 2500 watts pelo menos, né? Então aquecedor de ambiente 1000 watts. Então são tomadas de uso especial, são tomadas que exigem uma potência maior, tá bom? Então, vamos aqui. Temos agora um exemplo aqui, tá? Nós temos essa outra planta baixa aqui, uma sala de 22 por 20, quarto 14 por 10, banheiro 6 por 15, cozinha 10 por 14 e área 8 por 7. Então, temos aqui, ó, temos aqui a sala, que vai ser 22 por 20, o quarto, que é 14 por 10, então, quarto é 14 por 10, a área da sala 22 por 20, banheiro 6 por 5, banheiro 6 por 5, cozinha 10 por 14, 10 por 14, não, cozinha 10 por 14, e a área de 8 por 7. Então você tem aqui, ó, nessa coluna aqui, tomada de uso geral, e aqui tomada de uso específico. Então nós temos no banheiro uma tomada de uso específico, que vai ser o chuveiro 4500 watts, e na sala nós vamos colocar um ar condicionado de 1500 watts. Então ele fez a distribuição aqui, ó, do número de tomadas, ó, 1, 2, 3, 4 tomadas, são a simbologia de tomada, né? Esse triangulinho aqui. Foi colocado 200 VA. Então observe que a lâmpada aqui, ó, ela foi de 200 VA. Por que ela foi de 200 VA? Porque se você pegar aqui, ó, 22 vezes 20, né, vai dar uma área muito grande, né? Vai dar uma área bem grande. Então ele colocou essa lâmpada aqui de 200 VA. Tá? Então esse exemplo aqui, depois vocês dão uma olhada com calma sobre os dados, né? Que aqui nós temos as lâmpadas, aqui nós temos as tomadas, tá? Depois nós vamos fazer um outro exemplo com mais calma. Então depois vocês dão uma olhada nesse exemplo aqui. Essas tomadas assim, ó, são as tomadas de uso especial, melhor, de uso geral. Tomada de uso geral, tomada de uso geral, tomada de uso geral, tomada de uso geral. Essa aqui já é uma tomada de uso especial. Tomada de uso especial também, ó. Certo? Aqui, ó, tomada de uso especial. Tomada de uso especial também.
tomada de uso especial. Então você observa que as potências que são superiores a 100 VA, elas são chamadas tomadas de uso especial. E o critério de definição das áreas, tá? Das lâmpadas, foi utilizada aquela questão dos 6 metros quadrados e os 4 metros quadrados, tá? Então aqui nós temos o diagrama unifilar, né, com todos os circuitos. Depois nós vamos explicar isso aqui com mais calma, tá? Bom, aí nós temos esse exemplo aqui, ó, que nós vamos falar na próxima aula. Nós vamos pegar isso aqui e nós vamos detalhar toda a distribuição de lâmpadas e tomadas e tudo mais, tá bom? Então na próxima aula a gente vai explicar melhor. Vamos fazer esse exemplo aqui explicando detalhadamente. Então aqui ele fez a distribuição, né, das lâmpadas. Aqui a distribuição das tomadas, tá? Na próxima aula a gente vai explicar melhor isso aqui. Divisão da instalação em circuitos. Toda instalação deve ser dividida em vários circuitos, de modo a limitar as consequências de uma falta, a qual provocará apenas seccionamento do circuito defeituoso. Então, quando você for fazer a distribuição dos circuitos, a gente tem que levar em consideração que se você colocar um único disjuntor alimentando todo mundo, se der um problema numa tomada, alguma coisa, vai interromper todo mundo. Então não pode. Então a gente tem que dividir o circuito. Outra situação, facilitar manutenção, né? Facilitar verificações, ensaios e manutenção. Evitar os perigos que possam resultar na falha de um único circuito, como por exemplo no caso de iluminação. Observações. Em sistemas polifásicos, os circuitos devem ser distribuídos de modo a assegurar o melhor equilíbrio de carga entre as fases. Então, quando você for fazer distribuição, né, digamos que o seu circuito seja bifásico. Se você tem 1000 watts, vamos chutar, né, 1000 watts, você teria que botar 500 watts numa fase e 500 watts na outra fase. Seria o ideal, mas nem sempre isso é possível. O circuito de iluminação deve ser separado do circuito de tomadas. Então temos que separar a iluminação de tomadas. Em unidades residenciais, hotéis, motéis ou similares, são permitidos pontos de iluminação e tomadas em um mesmo circuito, exceto nas cozinhas, copas e áreas de serviço, que devem constituir uma ou mais circuitos independentes. Cada circuito deverá possuir seu próprio condutor neutro. Então esse é outro ponto importante, tá? A gente tem que ter para cada circuito um neutro correspondente. Observações. Circuitos independentes devem ser previstos para aparelhos de potência igual ou superior a 1500 VA. São aquelas tomadas de uso especial que nós falamos anteriormente. Ou para aparelhos de ar-condicionado, sendo permitida a alimentação de mais um aparelho do mesmo tipo através de um só circuito. As proteções dos circuitos de aquecimento ou condicionamento de ar podem ser agrupadas no quadro de distribuição da instalação geral ou num quadro separado. Quando o mesmo alimentador abastece vários aparelhos de ar-condicionado, deve haver uma proteção para o alimentador geral e uma proteção junto a cada aparelho, caso este não possua proteção interna própria. Então aqui nós temos a norma, né, que é a NBR 5410, que fala sobre essa questão da divisão da instalação. A instalação deve ser dividida em tantos circuitos quanto necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de outro circuito. Isso por uma questão de segurança, né? A divisão da instalação em circuito deve ser de modo a atender, entre outras, as seguintes exigências: segurança, conservação da energia, questões funcionais, produção, manutenção. Deve ser previsto circuitos distintos para partes da instalação que requeiram controle específico, de tal forma que estes circuitos não sejam afetados pelas falhas de outros, por exemplo, circuito de supervisão predial. Na divisão da instalação, deve ser considerado também as necessidades futuras, ampliações previsíveis, né,
deve se refletir não só na potência da alimentação, como tratado no 4.21, que a gente não falou aqui, né? Mas também na taxa de ocupação dos condutos e dos outros quadros de distribuição. Os circuitos devem ser individualizados pela função do equipamento de utilização que alimenta. Em particular, deve ser previsto circuitos terminais distintos para ponto de iluminação e ponto de tomada. Ou seja, você não pode botar no mesmo circuito tomada e lâmpada. Então aqui está falando do item 953, que a gente não botou aqui. Aqui é uma parte da norma, tá, pessoal? Que fala especificamente sobre a divisão de instalação. As cargas devem ser distribuídas entre fases de modo a obter o maior equilíbrio possível. Na verdade, o que está aqui nessa parte da norma, que isso aqui foi tirado da norma NBR 5410, né? A gente resumiu aqui, tá? Nessas observações, tá, pessoal? Então, a referência para projetos elétricos é essa norma aqui, que é a NBR 5410, tá bom? Então é isso aí. Então isso aqui tem uma teoriazinha que nós vamos voltar no na próxima aula, explicando esse projeto aqui dessa planta baixa aqui, tá? É isso aí. Até a próxima.